Iniciaremos agora o painel da Provenir com o tema Maximize o potencial de crédito com jornadas integradas e hiperpersonalizadas, embedded e pulsionadas por dados e inteligência artificial. Como mediadora, eu convido Patrícia Mateus, diretora de vendas Brasil da Provenir, apaixonada por tecnologia, lidera o compromisso de promover a inovação e a inclusão financeira no Brasil, aliando gestão de risco e eficiência operacional. Wanda Sotero, como debatedora, sócia consultora da Sinapse, com mais de 25 anos de experiência como executiva em gestão de risco, dedica-se apaixonadamente à consultoria com o propósito de capacitar e otimizar produtos financeiros para uma variedade de empresas no mercado financeiro. Seja bem-vinda, Wanda. Convido ao palco Taba Acosta, CEO da UI3, há mais de 20 anos atuando no mercado de crédito, tem claro que o grande desafio sempre é mensurar o risco que estamos tomando, pois não há crédito sem risco. E convido ao palco Ricardo Vodianer, executivo de negócios da Provenir, entusiasta, dedicado à arte de transformar dados em decisões inteligentes. Seja bem-vindo, Ricardo. A palavra é tua. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou da Provenir. O meu papel aqui é, de fato, representar essa empresa que vem inovando no setor financeiro, mundialmente no setor financeiro. Tá? Então, de fato, o papel é puxar um pouco um debate que a gente vai ter logo em seguida com alguns desafios que a gente encontra nesse mercado. Tá? Então, são 6 desafios. Tá? O primeiro deles que eu trago é, de fato, essa integração de dados. Né? Hoje a gente tem um ambiente com múltiplos provedores de dados, dados internos, dados de parceiros, e como transformar tudo isso em valor, né? Uma das oportunidades que a gente tem aqui é, de fato, promover a consolidação desses dados para que eles entrem em toda a jornada desse seu cliente com um contexto. Né? Quando a gente aborda aqui hiperpersonalização, jornada, a gente, de fato, precisa entender quem é esse cliente e qual o contexto dele. Né? E não necessariamente um contexto de mercado, uma situação financeira desse cliente, mas de fato entendendo a vida desse cliente dentro do seu ecossistema. Porque hoje não há nenhuma solução de crédito que ela esteja totalmente desconectada. Ela é integrada num ecossistema. E esse ecossistema, por si só, ele já gera muitas informações, muitos detalhes. E esses detalhes eles precisam estar acessíveis. Não adianta você ter, de fato, uma jornada completa, diversas pegadas do seu usuário, do seu cliente, e não aproveitar essas pegadas, essas informações, criar um contexto, promover uma visão holística desse seu cliente para ir, de fato, entender uma oferta e personalizar essa oferta. A segunda provocação que eu trago aqui é, de fato, essa personalização, que hoje a gente encontra um momento onde o cliente entra no ecossistema, ele busca uma resposta em tempo real e, como em tempo real eu vou avaliar todo o contexto, toda essa visão holística, todos esses dados e gerar aqui uma oferta, uma oportunidade de crédito contextualizada. Então, a gente traz como oportunidade para esse desafio de fato, inteligência artificial conseguindo conectar, né, esse contexto, conectar esses dados para, de fato, chegar nessa individualização. Né? Essa individualização baseada em comportamentos que muitas vezes não estão
na jornada, na sua etapa, ele já vem de uma jornada anterior. Se eu falo de um contexto de Embedded Finance, de onde ele veio, como ele se comportava, qual era o contexto, né, do meu canal quando essa solicitação chegou. Então, de fato, buscar essa informação, transformar isso num contexto e transformar numa jornada personalizada é um desafio. E aí, essa é a nossa proposta, tá? Pelo menos uma proposta conceitual que a gente vai começar a discutir um pouquinho mais à frente. Trago mais dois aqui. Inadimplência, né? É um tema tão complexo porque ele envolve não só informações de negativo, informações de positivo, uma validação de fraude que, de fato, pode gerar uma inadimplência, mas como manter essa análise atualizada, né? Como eu tenho uma estratégia hoje que amanhã ela precisa ser ajustada, né? Como tudo isso é vivo, alterado constantemente, como manter essa atualização, esse vídeo, não só ter ali fragmentos, fotos dessa operação, desse cliente, mas como eu consigo realmente trabalhar nesse contexto como um vídeo, né? É uma jornada e eu preciso, de fato, manter todas esses modelos atualizados. E como fazer isso é um desafio. O que a gente traz aqui, de fato, como proposta, é permitir que áreas de negócio, não somente áreas de ciência de dados, áreas de tecnologia, mas áreas de negócio consigam, de fato, enxergar valor sobre as informações, produzir insights sobre esses dados, sobre a sua operação, sobre a sua inadimplência, permitir que isso tenha ali uma retroalimentação do que está acontecendo com a sua carteira, para que a equipe de negócios, sim, consiga atuar sobre essas estratégias. Então, empoderando essa equipe com um ambiente sem código, um ambiente que permita uma jornada de análise e insights que, por detrás, sim, produzem algoritmos, inteligência artificial e tudo mais, mas na visão da área de negócios, essa complexidade é totalmente encapsulada dentro de uma solução, tá? Quarto desafio, jornadas. Quando a gente traz essa visão de dados, contexto, personalização, existe ali uma jornada que ela começou num marketplace de crédito, começou num varejista, começou de alguma forma. Como contextualizar isso dentro de uma solução financeira embutida, dentro, né, de fato, aproveitando esses dados do ecossistema que você tem a sua solução financeira embutida. Não basta utilizar um ambiente, criar um canal, se você não tem a capacidade de fato, aproveitar, né, o que esse canal, o que esse seu parceiro de negócios também tem de informação e contexto do seu cliente. Então, esse poder de fato, se aproveitar do contexto desse cliente, conseguir orquestrar tudo isso através de APIs, ou seja, liberar, criar um novo canal, acessar essas informações de forma muito rápida e ágil, ganha jogo, né? Essa oportunidade, esse timing, ganha jogo também. Então, como se conectar a esse ambiente de forma embutida, rápida, se aproveitando dos dados desse ecossistema e desse ambiente, é um diferencial. Por último, mais dois desafios, só para aquecer a nossa conversa aqui, de fato, a parte que muito quando se fala em inteligência artificial, entende-se como algo obscuro, um algoritmo complexo que não se tem visibilidade do que acontece, gera um risco ético, um risco, de fato, que pode trazer algum viés, alguma discriminação dentro desse modelo.
como de fato enfrentar isso, aproveitar o potencial dessa tecnologia, mas também não sofrer com esse tipo de risco, né? É de fato com transparência, entendendo o que acontece ali nesse algoritmo. Não é uma caixa preta. Você produz, de fato, um código extremamente complexo, com uma interface extremamente simples, mas por trás de tudo isso, existe um algoritmo matemática muito complexa. Mas como trazer isso para a área de negócios, a área de estratégias, a área de riscos, mas trazendo transparência para essa jornada, né? Então, é possível. AI não é uma caixa preta. É possível entender o que acontece, quais são as informações, qual o poder dessas variáveis, a importância dessas variáveis, o impacto que essas informações estão no modelo. Então, é possível fazer a gestão disso. Com ética, é possível se aproveitar dessa tecnologia. Tá? Por último, otimização de custos. Aqui eu abordo assim, especificamente com dados, trago uma provocação com relação ao impacto de um custo de informações de birô. Mas não precisaria me limitar a isso. Destrinchando um pouquinho mais sobre esse custo e somente nessa questão de dados de birô, que seriam de fato dados talvez mais caros dessa operação, a gente tem clientes que decidem com informações somente 75% sem contar com qualquer tipo de dado de birô. Então, que informações são essas? As que eu comentei. Contexto de um ecossistema. Existem informações carregadas dentro de algum ecossistema que você está inserido, que a sua solução de crédito está inserida. Informações de dispositivo, informações de Open Finance, informações internas. Então, assim, é possível decidir as operações de crédito, 75% das operações de crédito, eu estou falando de um caso real, sem dados de birô. Tá? Então, essa eficiência em custos, essa eficiência estratégica, ela é possível também através de otimização de modelos com inteligência artificial. Tá? Era essa provocação que eu tinha para vocês, para aquecer um pouquinho o debate que a gente vai ter. E muito obrigado. Deixo aqui o meu contato. Vocês podem procurar a gente no stand aqui próximo. Tá? Então, fiquem à vontade aí para nos procurar. Muito obrigado. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Sim. Então, boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero agradecer, né? Obviamente, a gente está numa concorrência aqui, 4 painéis paralelos, então a gente se sente prestigiado de ter vocês aqui com a gente, né? Querendo saber um pouco mais do tema que a gente vai trazer. E me sinto também muito feliz em estar aqui compartilhando esse painel com os meus colegas, né? Com a Wanda, com o Taba, com o próprio Ricardo. A gente não ensaiou muito bem esse painel, tá? Então eu vou até fazer uma pegadinha aqui com o pessoal. Eu vou inverter a ordem das perguntas. Eu decidi de última hora, porque eu quero fazer um gancho com o que o Ricardo comentou, né? Todos esses desafios que ele apresentou para a gente, ele elencou aqui 6 desafios, mas é claro que vocês, cada um em suas empresas, vocês enfrentam outros desafios que pode ser que não estejam aqui. Uma pena que a gente não tem uma sessão de perguntas e respostas, né? Porque eu gostaria de ouvir o que vocês têm visto aí, cada um de vocês em suas empresas. Mas eu vou fazer uma pergunta, a gente vai fazer rodadas, né? Então, uma pergunta, cada um dos meus colegas vai dizer o ponto de vista, a sua opinião, o que eles têm visto. Tá? E a primeira pergunta que eu queria fazer, de todos esses desafios que o Ricardo comentou aqui, né? Qual é o que vocês têm ouvido, principalmente, né, nos seus clientes, nas empresas com quem vocês conversam, as pessoas, né, que estão nessas empresas, quais desses desafios que têm mais estado em voga, assim, né, aquele que tem mais saltado aos olhos, que as empresas têm comentado, e como vocês, na opinião de vocês, como a gente consegue mitigar esses desafios? O Ricardo deu rapidamente aqui, apresentou o desafio, uma forma de resolver, mas eu quero ouvir de vocês também qual é o ponto de vista de cada um de vocês.
tá bom? Podemos começar com você, Wanda? Podemos, dá para ouvir? Eu acho que, bom, eu trabalho em consultoria, né? Então, na realidade, o que eu vejo são os desafios dos meus clientes. Eu acho que foi super providencial o painel anterior, porque estava aqui o Márcio da Avó, né? Que é um varejista, e ele foi muito claro, né, na questão, qual é o grande desafio? Eu tenho dados, mas como é que eu vou integrar esses dados? Como é que eu junto o sistema do varejo, o sistema financeiro, o sistema do meu plano de benefícios, né? Então, integrar dados ainda é um grande desafio. E não é só para o varejo, né? Estou usando o varejo como exemplo, mas também para as fintechs que estão entrando no mercado, como também para os grandes bancos, né? Quer dizer, assim, quem já trabalhou em banco sabe o que é o desafio de múltiplos sistemas. Empresa de telefonia, né? A gente reclama dos serviços que a gente recebe, mas o grande desafio para mim é integrar dados. E aí depois o segundo, deixa eu escolher 2, é você construir uma oferta específica para o seu cliente, seja de crédito, seja de cobrança, né? Quer dizer, assim, você conhecer, trabalhar esse dado, né? Integrar um desafio, trabalhar, entender o que esse dado está te dizendo, né? Não é só ter o dado, é entender o que ele está te dizendo. E aí fazer a oferta. Para mim são esses 2. Bom, você agora, posso então. falar um pouquinho? Claro. Tá meio chiado, não tá? Para mim tá tendo... Vocês estão escutando bem? Tá bom. Bom, pessoal, meu nome é Taba, eu venho do mercado financeiro, eu já trabalho nesse mercado há 25 anos. Vocês devem estar olhando para mim aqui, 25 anos, com quantos anos ele começou a trabalhar, né? Eu não tem nem cabelo branco, você tá enganando. Eu comecei com 17, de verdade, nesse mercado, operando mais factoring, né? Então, fiz operações de crédito que na época o que a gente tinha era antecipação de cheque, pré-datado, é isso que a gente fazia. Mas muito bem, então pegando um pouco aqui o que a Wanda falou, e eu compartilho com a ideia dela, de fato, toda essa parte de interpretação de dados, ela é muito sensível. Quando a gente fala em inteligência artificial, né, eu particularmente não sou um grande especialista, mas crédito envolve dados, né? Isso acho que para todos nós, para todos que trabalham com esse mercado, a gente tem isso muito claro. Então, interpretar, de fato, e integrar esses dados para fazer, e aí estamos envolvendo diversas empresas, né? Empresas especializadas nisso, né? O caso aqui da Provenir, que se envolve muito nessa parte, esse é um desafio, né? Assim, é sempre um questionamento constante dos clientes, né, de como eu vou fazer isso, né? Então eles têm eventualmente dados, eles têm então os seus tomadores de crédito dentro do seu ecossistema, mas ele não sabe interpretar esses dados, ele não sabe trabalhar isso. E o outro grande desafio que eu colocaria aqui também, eu diria que talvez um dos maiores, quando a gente começa a toda a parte de concessão de crédito, é mensurar risco. Então, assim, quando a gente fala de crédito, a gente quer emprestar, só que a gente quer receber, né? Então, a gente precisa mensurar isso. Então, aí entra toda a questão de inadimplência, né? Para a gente poder, de alguma forma, minimizar essa inadimplência, porque ninguém gosta de emprestar dinheiro para não receber, né? Ou seja, o empresário que entra nesse ramo, ele quer emprestar imaginando que ele vai, logicamente, ter alguma coisa de default, ele vai ter efetivamente algum tipo de inadimplência, mas ele precisa minimizar isso. E através da tecnologia, logicamente, dessa interpretação de dados, da inteligência artificial que envolve comportamento então de cada tomador de crédito, segmentação, enfim, o nicho que eventualmente ele vai atuar. Todos esses dados precisam ser interpretados e aí sim se definir uma regra, né, para tomar decisão, né? Ou seja, são ferramentas para tomar decisão, acho que para o empresário. Então, esse é um pouco da minha opinião. Agora você, Ricardo. Além dos que eu coloquei. Além dos que você colocou. De fato, extrair valor, né, dessas informações, transformar algo realmente em decisão, é um desafio. E assim, desde que eu iniciei nesse mercado, não tanto tempo quanto vocês, mas tem gente que eu trabalhei há 18 anos aqui também nesse evento. É um desafio contínuo, porque os ecossistemas vão evoluindo, novos dados vão aparecendo,
cada instituição gera um monte de informação que é de fato a jornada desse cliente dentro da instituição, e tudo isso precisa de fato gerar um contexto e uma decisão. Eu agregaria aí aos desafios a parte de fato de trabalhar dessa forma que eu entendo que na concessão é um trabalho exaustivo e há muito tempo ele acontece, e eu estou vendo um grande movimento para a cobrança. Então, ou seja, lidar com tudo isso, toda essa complexidade, mas em todo o ciclo de vida. Porque muitas vezes há um foco muito grande na entrada, todo um trabalho extremamente personalizado, hiperpersonalizado, e isso não se reflete talvez em outras etapas da jornada. Então, trazer também toda essa eficiência e essa otimização para a jornada inteira do cliente, para que ele entenda que toda a jornada ela é personalizada, individualizada, esse risco é precificado, né? Então você precisa de fato entender que existe uma precificação diferente, determinado produto, determinado canal, determinada oferta tem ali uma precificação diferente baseado nesses fatores. Então trazer e explorar essa receita extremamente complexa, mas em toda a jornada. Posso dar uma parte? Não sei. Um pouco antes ali eu estava também num stand conversando, e é exatamente isso que você está falando quando a gente fala de cobrança. Todos temos experiência, tenho certeza, de ter sido contactado por alguma coisa e aí ser contactado pelo canal A ou pelo canal B. Então eu escolho, né? Eu vou falar com você por SMS, por você por WhatsApp, por você por telefone, né? E aí eu vou escolhendo e vou esbarrando na ineficiência, porque eu estou escolhendo errado, eu não sei o que você prefere, né? Então, na realidade, esse dado, conhecer tudo isso, entra nesse ciclo todo, né? Quer dizer assim, eu não preciso tentar falar com você por um canal só. Eu preciso descobrir qual é o canal que você mais gosta e falar por ele, e quando não der certo, eu posso te mandar uma mensagem por outro. Então, essa multicanalidade que é super importante, né? Quer dizer assim, isso tem a ver com dados, personalização, tecnologia, solução, né? Sem isso a gente não faz, né? Então, ainda tem muita gente muito engessado em fazer A ou B. Então eu faço A até X dias de atraso, depois eu faço B, depois eu faço C, e com isso eu estou perdendo tempo, né? Porque talvez eu tivesse que ter mudado para o meu cliente X, eu teria que ter mudado muito antes, com 10 dias e não com 60. Então acho que é importante essa sua colocação aí. Obrigada, Wanda. Eu queria agora falar um pouquinho, né, de tecnologia, jornadas integradas. A gente conversou um pouquinho, acho que ontem, se eu não estou enganada, um pouco dessa descentralização do crédito. As empresas, cada vez mais, elas estão sendo inovadoras na forma de como conceder o crédito. O modelo que funcionava no passado, hoje em dia, não funciona mais. Então, por isso, a gente tem falado tanto de inteligência artificial, machine learning e tudo mais. E a minha pergunta agora para vocês é numa visão positiva, tá? Então, assim, olhando com viés positivo, como toda essa transformação tecnológica dos últimos tempos tem afetado o mercado de concessão de crédito, né? Como ela pode, e aí é o tema, né, do nosso painel, como ela pode auxiliar o sistema financeiro a fornecer uma jornada mais integrada, mais personalizada, trazendo o que todo mundo tem buscado, né? Que é como a gente consegue tratar melhor os nossos clientes, né? E consequentemente, isso traz para as corporações onde a gente trabalha, para o nosso negócio, um incremento de receita e uma redução, por exemplo, de inadimplência. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa transformação tecnológica, como ela afeta realmente o mercado, como ela tem afetado o mercado de concessão de crédito, né? Esse modelo que não funcionava no passado e que agora muitas empresas têm trabalhado nisso. Taba, se você puder nos dar a honra. Claro, por favor. Então, se a gente parar para pensar de como que as instituições financeiras operavam, ou muitas ainda operam,
elas determinam, né, então, crédito através de alguns dados, mas principalmente em capacidade financeira do tomador, né, ou seja, renda efetivamente que ele tem, né, versus o grau de endividamento daquela pessoa, né. Isso são dados que são muito importantes, mas é uma parte, né, uma parte de tudo que se precisa para se decidir crédito. Mas, assim, para mim, interpretando um pouquinho o que acontece nesse mercado, em grandes instituições financeiras, inclusive, eles ainda adotam essa mesma filosofia de grau estatístico, né? Então, vou cobrar 20% ao mês do meu cliente, e aí eu vou ter X% de inadimplência, uma inadimplência alta, mas paga a minha conta, né? Assim, esse me parece assim, muito simplório, muito, acho que ultrapassado, eu diria, né, esse tipo de regra, métrica que se utilizam essas instituições. E de fato, assim, essa evolução, né, com as novas ferramentas, com análise de dados, com todas as variáveis possíveis, né, valiosíssimas, né, para a interpretação e a gente poder decidir crédito, e justamente com inteligência artificial, isso é muito mais forte que simplesmente um ser humano decidir a regra de pontuação, 100 para baixo, 100 para cima, se eu vou ou não conceder crédito, né? Então, de fato, tudo isso que está chegando no mercado, acho que muitas empresas já entenderam um pouco desse jogo, de que isso precisa manter a mente aberta, né? E aí vem um pouco daquela questão que mas eu estou ganhando dinheiro, por que eu vou mudar isso? Não, mas o mundo vai ser diferente. A gente precisa estar aberto para isso, as coisas já estão em evolução, a gente precisa cada vez mais nichar o que efetivamente a gente se propõe a fazer, seja atender crédito para uma pessoa física de um jeito, para a jurídica é outra, com garantia de um jeito, sem garantia é outra. Enfim, isso é muito específico, né? Até vamos falar um pouquinho depois sobre esse assunto, não quero me estender muito, mas de fato acho que as instituições financeiras, elas foi um pouco de comodidade, assim, se acomodaram nessa situação, e aí vem em conta também com essa questão da centralização. O crédito no Brasil ainda é muito concentrado, né? Então, existe um movimento, logicamente, de novos entrantes aqui no mercado, de fintechs, tudo isso, mas ainda estamos, eu diria, num movimento muito embrionário, né? Não, são em torno de 1.500 fintechs aqui que atuam nesse mercado. Dentro desse mercado de fintechs, estamos falando de 250 mais ou menos creditechs que oferecem crédito. Então, versus o PIB, isso ainda de fato é muito inicial o processo, tem muito que evoluir, e a gente tem diversas empresas, né, que fazem todo esse impulsionamento de novos entrantes no mercado para, de alguma forma, a gente descentralizar o crédito no Brasil, e que isso cria mais competitividade, taxas melhores, melhor atendimento, ou seja, a evolução efetivamente do nosso mercado financeiro, apesar de ser, a gente sabe que o sistema financeiro nacional é extremamente tecnológico, mas em comparação com outros países, mas ainda é muito concentrado, e isso machuca muito, acho, de alguma forma, a sociedade. Não sei se está respondido. Com certeza, super respondida. Wanda, a sua opinião aí sobre essa evolução tecnológica? Eu acho que ela ainda é lenta, né, se você olhar, né, como você está comentando, mas eu acho super empolgante olhar esse cenário, né? Quer dizer, assim, o cenário, primeiro, de novas regras do próprio Bacen, abrindo para outros tipos de empresa para atuarem nesse segmento financeiro. Então, antigamente era só banco, né? É aquele banco, 2 ou 3 fininvests, né, ou financeiras, né, que você tinha dentro do mercado lá atrás. Depois, aí começaram a vir as fintechs, mas qual era o desafio na fintech? Como é que eu vou ter um sistema bancário? O sistema bancário, gente, é muito complexo, né? Muito complexo. Não tem muito... não é exatamente muito fácil, né? Tanto que várias empresas no Brasil foram se solidificando por darem soluções tecnológicas para você poder ter um cartão de crédito. Hoje
eu posso ter um cartão de crédito, eu posso abrir um banco, uma conta digital. Então, eu sou uma empresa de varejo, eu quero fazer um serviço extra para o meu cliente, eu posso fazer isso. Posso fazer isso no conceito de que tipo de empresa eu monto, posso fazer isso porque eu tenho provedor, porque eu tenho parceiro para me trazer tudo pronto. Então eu só compro e entro. Eu posso fazer isso porque eu tenho motores que me permitem todo o processo de crédito em toda a sua linha de montagem. Então é uma questão de eu desenhar, né? Então eu acho que a gente está num momento, quando você fala de inovação tecnológica, muito grande. Tem novos entrantes que permitem esse cenário, né, dessas empresas fazer isso. Aí o que está faltando para mim, né, que é uma oportunidade, falta também conhecimento, né? Quer dizer assim, não é da hora para outra, não é só eu sair contratando e pegando na prateleira todos esses provedores que vai fazer com que eu dê um bom crédito e possa gerenciar minha inadimplência, né? Então, assim, eu estou super empolgada com esse momento, assim, de provedores, né? Claro, é um ambiente que ele traz muitas possibilidades de inovação, de fato, né? Sair desse status quo de, opa, eu sou um varejista, como a Wanda comentou. Qual é o produto? Ah, cartão. Não sei. Por que não questionar isso? É realmente o produto que faz sentido para o seu ecossistema, para o seu público? Esse produto? Podem ser outros. Então, a gente está numa explosão aí de inovações que permitem infinitos modelos de negócio, permitem deixar essa jornada, integrar um serviço financeiro na ponta, integrado a uma jornada que não necessariamente são os produtos que a gente tem aí há mais de 40 anos no mercado. Então, assim, eu trago aqui um caso real de um cliente nosso que tem mais ou menos 7 milhões de clientes ativos, tem 2 bilhões já concedidos e não tem cartão, não tem produto de cartão. São 2 produtos, é um de crédito rotativo, que não é no cartão, através de cartão. Tem empréstimo pessoal também, ok? É um produto já bem consolidado, mas assim, é possível criar jornadas, produtos financeiros, integrar produtos financeiros a ecossistemas que antes não era possível. Então, quando a gente fala em tecnologia, é de fato esse ambiente extremamente inovador que a gente se encontra, que permite uma personalização de fato dessas jornadas que antes a gente não tinha. Antes, varejo, vai ali, pega um cartão, faz a compra. Hoje a gente consegue trazer uma experiência muito diferente a depender de cada necessidade do cliente em cada ecossistema. Então, é muito interessante, mas óbvio, requer aí o que a Wanda comentou, né? Inteligência artificial de fato algo que tem muito potencial, mas tem que ter muita gente capacitada para construir tudo isso, para integrar tudo isso, desenvolver esses produtos. Não basta montar ali uma sopa de letras de tecnologia que hoje a gente tem, mas a eficiência de tudo isso vai se dar por pessoas que de fato entendem de crédito, entendem desse mercado. Muito bom, gente. E falando aí de personalização, né, eu acho que eu vi mais outros painéis comentando sobre a tal da hiperpersonalização, né? A gente tem ouvido falar muito, e é o que eu comentei, a forma como a gente fazia a concessão de crédito era muito dura, né, muito rígida. A gente não conseguia esse grau de personalização que a gente tem visto hoje, que é o que eu comentei através do avanço tecnológico. Então o cliente ele consegue se beneficiar para ele ser atendido da forma como ele quer,
né, ali o modo de vida dele, o tipo de crédito que ele pode ter, a forma como ele, se ele vai para uma inadimplência, como ele é melhor cobrado, para que não seja muito invasivo. Então, assim, como essa, né, hiperpersonalização que a gente tem falado tanto, né, como ela pode ajudar na maximização do potencial de concessão e recuperação em toda essa jornada de crédito. Né? Queria saber um pouco aí, eu vou começar com o Ricardo, você acabou de falar, mas eu vou colocar você de novo, porque a gente está fazendo um rodízio aqui. Queria te ouvir, Ricardo. Boa. De fato, desses desafios que eu coloquei, né, que trazem um pouco dessa jornada de hiperpersonalização, eu queria resumir e consolidar um pouco em extrair melhor o valor desses dados na concepção desse contexto, porque quando a gente tem uma jornada completamente desconectada de qualquer ecossistema de crédito, a gente tem ali uma dependência muito grande de informações mais tradicionais. É óbvio, eu tenho um app, ok, consigo capturar informações de device. Eu tenho um número de um telefone, dá para também acessar informações alternativas. Então, assim, o importante para personalizar é, de fato, entrar num ecossistema de dados que permita um pouco o conhecimento dessa jornada. Então, ela não pode ser fria para eu hiperpersonalizar. Eu não posso ter uma jornada fria, chegou, tá aqui o balcão, me passa seus dados e faz um onboarding aí digital e ok. Ela precisa ter ali um amadurecimento, um conhecimento, uma contextualização. Então, isso só é possível quando essas informações elas são consolidadas e permitem esse tipo de acionamento. Né? Então, eu acho que o primeiro passo, né, na realidade, para eu hiperpersonalizar uma jornada, uma concessão, é entender quais são as informações que eu consigo capturar, o valor dessas informações, um valor preditivo, um valor para, de fato, conseguir estabelecer ali um primeiro passo de personalização. Então, quando a gente faz muito bem essa primeira etapa, todo o resto flui. E óbvio, não é só a concessão, é toda a jornada desse cliente. É a forma com que eu me comunico com esse cliente, a forma com que esse cliente responde às minhas ofertas. Todos esses sinais, eles precisam ali ter, de alguma forma, consolidada para que isso sim transforme em insights, em novos produtos. Desse ambiente podem nascer inúmeras soluções financeiras, jornadas e etc. Então, precisa estar muito bem conectado a essas informações e aproveitando essas informações para que essa jornada ela seja mais madura, menos fria, mais personalizada, menos comoditizada. Quer ter a vez? Eu queria comentar só 2 pontos. Eu acho que assim, tem 2 deveres de casa importantes a serem feitos. O primeiro é a gente sair do PowerPoint, né? Que assim, muita empresa, a gente está conversando aqui, mas muita empresa está falando de inteligência artificial, está falando de novos modelos, de novos dados, de novas plataformas tecnológicas. Já fez o dever de casa? Já fez o básico? Você já personalizou alguma coisa? Eu não estou falando da hiperpersonalização. Você já personalizou alguma coisa? Como é que você trata esse seu cliente? O que você conhece? Plagiando o que você estava contando antes. O que você conhece do environment do seu negócio? Que dados você tem dentro de casa desse seu cliente? Né? O que você já conseguiu lidar aqui? Né? Para a gente passar para a etapa seguinte, porque a gente já está na etapa seguinte. Né? Outro dia o Tosi escreveu um texto para um
uma revista e ele comentou, nós estamos em 2024, 2025, é o ano da inteligência artificial. Perfeito. Mas para eu usar a inteligência artificial, eu tenho que ter feito o dever de casa anterior, né? Então a gente está aqui no momento da hiperpersonalização e a gente, como consultor, encontra no mercado muitas empresas que ainda não fizeram o básico, né? Ainda não chegaram a conversar com o seu cliente e usar o seu arcabouço de informação, o seu arcabouço de negócio. Eu quero só finalizar com um exemplo. Eu precisei de um empréstimo imobiliário, eu tenho a conta no Banco Laranjinha, onde eu tinha minhas informações lá. Minha taxa de empréstimo foi super alta. Aí um banco XPTO outro, né? Sem o Open Finance, só com a minha informação, me deu uma taxa metade daquela ali. Então, assim, olhar para dentro de casa. Olhar para dentro de casa. Eu acho que, assim, está atrasado, está tudo muito atrasado. A gente está falando no PowerPoint, na hiperpersonalização, mas na prática a gente ainda não está dando o primeiro passo. Então vamos correr, gente. Estamos atrasados. Olha, muito legal. Eu gosto de escutar esse discurso que a Wanda falou agora, que é sair do PowerPoint, né? Então, assim, a gente percebe tanta gente que fica lá fazendo, estudando e como vou fazer esse negócio e tal, muitas vezes sozinho, sem profissionais capacitados para ajudar, porque isso é fundamental para entrar nesse jogo. Mas eu acho também que quando a gente fala aqui de novo entrante, né, a gente precisa primeiro, logicamente, analisar o que tem de dados, né, a gente poder estudar, tentar extrair o máximo que a gente tem daquele ecossistema. E a gente pode trazer em números aqui exemplos de Embedded Finance, né, que acho que é esse movimento que está acontecendo no mercado de qualquer empresa de qualquer ramo pode entrar no sistema financeiro, né? E eu acho que nós estamos falando aqui de algo muito rico e que muitas vezes essas empresas, seja varejista, seja uma concessionária de veículos, seja um hospital, ele tem ecossistema, ele tem um comportamento daquele consumidor, ele tem dados importantíssimos e que muitas vezes a entrada no mercado financeiro através, logicamente, de ferramentas adequadas, né? Ou seja, não é que ele vai construir, ele vai desviar o foco dele, ele precisa ter empresas, né, capacitadas, empresas que já se dedicam a isso e profissionais se dedicam a isso para ajudá-lo a entrar no mercado, mas isso muitas vezes é mais gerador de receita que o próprio negócio dele, que é exemplo das varejistas que a gente sabe começou lá, né, vendendo geladeira e o cara hoje virou uma financeira, né? Ele ganha mais dinheiro no parcelamento de um bem do que o ganho, margem desse produto. Então, esse é um movimento que está em alta, muitos novos empresas fazendo isso. Eu posso dar algum exemplo aqui de concessionário, eu queria dar, que é um cliente nosso, que ele começou a olhar para dentro de casa, vende carro, vende 2.000 carros por mês, e ele entrega o bem mais valioso dele, que é o dado cliente dele, para o banco. É isso que ele faz. Fala, calma aí, você já pensou em você financiar o carro? Ou parte de todos esses carros você vende, 5% da tua base você financiar? Tá, mas como? Eu não sei fazer isso. Então é só com análise de dados, com profissionais, se inicia um processo desse e ele poderia muito bem estar fazendo a operação segura, pegando o filé mignon para ele, né? Ou seja, ele tendo isso que é o bem dele, vamos lá, a gente está falando de dados e clientes que são recorrentes dentro da loja dessa pessoa. Então, assim, o valor que existe em todo esse movimento de Embedded Finance é gigantesco. E a gente e aí, logicamente, só terminando essa questão da hiperpersonalização, crédito, ele de fato é muito específico, né? E a gente precisa personalizar isso. Então, crédito para médico é de uma forma, crédito para um estudante é de outra, crédito para uma pessoa entre 20 e 40 anos é outro, pelo momento de vida. E de fato, então, através de dados e ferramentas tecnológicas, da inteligência artificial, a gente vai conseguir chegar num outro patamar. Muito bem, é isso. Eu queria trazer só um outro exemplo também. Tá. Nessa linha de personalização... Ricardo, só a gente está com... Tranquilo. Vai lá. Nessa linha de personalização, um resultado que aconteceu do ano passado de um cliente, ele dobrou a base de clientes
e reduziu em 30% a inadimplência. Aplicando, não foi o básico, já de uma forma mais madura, como de fato é possível personalizar essas ofertas e gerar e extrair mais valor dos dados e toda essa jornada de crédito. Então, isso é possível, esses resultados eles são gerados quando se tem de fato uma hiperpersonalização. Tá? Isso é um caso real. Muito bem. Gente, só para finalizar, a gente está aqui já finalizando, terminando o nosso painel, mas eu queria pedir para cada um de vocês, assim, deixar algum recado, né, para as pessoas que reservaram tempo para ouvir a gente. O que vocês queriam deixar na mente, né, dos nossos colegas aqui? Uma reflexão, né, que assim, Taba, você com a Y3, Wanda, você com a Sinapse, Ricardo, você com a Provenir, o que vocês queriam deixar, uma sementinha aí na mente aí dos nossos colegas? Baseado em tudo isso que a gente falou, né, de todo o ciclo de jornada, como potencializar, como maximizar a concessão de crédito. Então, eu posso começar aqui de forma rápida. De fato, eu acho que existe esse movimento de descentralização do crédito que é muito empolgante. Eu sou entusiasta aqui de novos entrantes no mercado. A nossa empresa se dedica a isso, né, oferecendo a parte de tudo de credit as a service, bank as a service, mas de fato a gente precisa ter a mente aberta. Eu acho que isso acho que é o que a gente precisa deixar aqui claro, é sair da comodidade, sair pensando naquelas regras já tradicionais e regras obsoletas para a concessão de crédito. A gente precisa abrir a mente, a gente pensar num outro patamar, o mundo é outro, a inteligência artificial chegou, é uma realidade e a gente precisa trazer e se conectar a empresas realmente que estão se dedicando a isso, né? Então acho que esse é o recado que eu gostaria de dar. Eu concordo 1000% com o seu recado, e aí eu queria só dar um plus nisso aí, né? A gente começa esse movimento de mudança a partir da gente mesmo. Vou para o Fernando Manfio, na palestra dele, o sim sem medo e o não sem culpa, né? Então, o que significa isso? É você se desafiar, se desafie, né? O quanto que você está usando a inteligência artificial. A gente está aqui falando de coisas novas. O quanto que você está usando coisas novas? Use coisas novas para você aprender sozinho em casa, com vergonha, fazendo besteira. Mas use. Você precisa se desafiar para você levar essa forma de atuação para a sua empresa, para o crédito, para a cobrança e para tudo isso. Então, se desafie. Boa. Fechando isso, de fato, é acessível, não é algo que tem ali uma complexidade absurda, isso está na mão da equipe de negócios. Então tudo isso é acessível à equipe de negócios. É essa mensagem que eu queria fechar aqui. Obrigado, pessoal. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. O meu recado é, se vocês quiserem conversar um pouquinho, eu, a Wanda, o Taba e o Ricardo, a gente está ali no stand da Provenir, tá bom? Ficarei muito feliz de receber vocês. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada.